Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 44 anos ao seu lado. Olá, o Auto GP está chegando à sua telinha. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver prevenção, os cuidados com a bateria nos dias frios. Uma bateria que já está ameaçando apresentar problemas, ela tem a tendência de evidenciar mais nessa época do ano aí, começo de inverno aí. Versão off-road, o test drive com a nova Ford Maverick Tremor. Motor 2.0 turbo, tá? Com 253 cavalos, então assim, para uma picape desse porte não é pouca coisa. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Mais uma vitória da Ferrari em Le Mans, a terceira consecutiva. Robert Kubica, o polonês e equipe, venceram com a Ferrari F-Corse. Grande Prêmio do Canadá, vitória da Mercedes de Russell, com polêmica em acidente da McLaren e também entre Russell e Verstappen. O AutoGP começa falando dos cuidados com a bateria no inverno. O clima e hábitos de condução influenciam a vida útil desse importante componente dos veículos. Nos dias com temperaturas mais baixas, a bateria pode descarregar completamente, por vários motivos. As partidas são mais longas na primeira partida do dia, o veículo exige um pouco mais da bateria no inverno do que teoricamente exigiria no verão. Então a tendência é dar problema, principalmente quando o inverno está começando, a bateria que já está ameaçando apresentar problemas, ela tem a tendência de evidenciar mais nessa época do ano aí, começo de inverno aí. Normalmente quem abastece os carros flex com álcool e os modelos mais antigos um pouco, que ainda tinha um tanquinho de gasolina, às vezes tem uma gasolina muito antiga, muito velha lá, precisou da gasolina, o carro vai sofrer mais na partida para poder fazer funcionar a primeira partida do dia. Isso pode denunciar um problema na bateria. Os especialistas recomendam uma avaliação da bateria antes da chegada do frio. Esse cuidado faz parte da manutenção preventiva. Então, hoje em dia existem equipamentos que nas revisões a gente consegue avaliar não só se a bateria tem energia, se ela está na voltagem certa, se ela está fornecendo a amperagem correta, mas também a vida útil que ela está apresentando atualmente. Então você consegue determinar se uma bateria está carregada, funcionando normalmente, mas que a vida útil dela está no final e o risco de ela apresentar problema em brevemente é grande. E a gente alerta o cliente na revisão e sugerindo a troca para que ele não fique na mão, porque hoje em dia dificilmente avisa, né? Às vezes na primeira partida do dia ele vai ficar sem bateria, veículos automáticos não tem outro recurso a não ser trocar a bateria. Júnior explica que certos cuidados no dia a dia ajudam a preservar a bateria. Por exemplo, não dar partida com os faróis acesos e o som ligado. Quando o carro está funcionando, você pode usar tudo a plena carga, ar-condicionado, farol, tudo ao mesmo tempo que não vai ter problema. Com o carro desligado, tem limitação, né? Essa capacidade de carga de energia aí tem limitação porque o veículo tem muita coisa eletrônica, elétrica, tem carros que tem chave presencial, só de a gente estar dentro do carro com a chave já tem um consumo sendo gerado e o cliente às vezes não percebe isso. A bateria dura em média 2 anos. Aqui temos vários tamanhos, mas falando em tamanho não quer dizer que esse componente seja o ideal para o seu carro. Por quê, Júnior? Então, o tamanho tem mais relação com o projeto do veículo, o espaço que foi determinado no projeto para o alojamento da bateria, do que necessariamente a qualidade, potência ou durabilidade da bateria. Então, a gente tem que respeitar o projeto do veículo, o espaço determinado para a bateria, e dentro daquele espaço, a montadora determinou
que é a melhor bateria adequada àquele veículo, com as características originais de fábrica que ele tem. Colocar uma bateria errada, o que pode significar para o carro? Você pode alterar toda a configuração elétrica do carro. Os carros, por exemplo, que tem start-stop, eles têm um monitoramento da capacidade de energia que tem dentro da bateria e é baseado nesse monitoramento que ele faz o funcionamento do start-stop do veículo. É muito comum hoje em dia os veículos precisarem trocar bateria e é um carro com start-stop, do cliente comprar uma bateria inferior em capacidade de energia à ideal do veículo. E aí o start-stop eventualmente vai parar de funcionar muito rapidamente, porque é na capacidade de energia monitorada que ele trabalha e não na potência ou tamanho da bateria. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Óleo mineral SL 20W 50 da Avoline, R$ 23,99 o litro. Óleo semissintético SL 15W40 da Avoline, R$ 25,99 o litro. A troca é grátis. Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A seguir, Tony Vasconcelos chega com o Momento Velocidade. O Auto GP volta depois de uma rápida parada. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Chevrolet Absoluta 28 anos, uma trajetória construída com você. E para comemorar, preparamos condições que nunca voltam. Onix 2025, entrada dividida em 10 vezes no cartão e R$ 1.499 mensais. Tracker LT 2025 com motor mais potente, mais econômico e juros 0 em 30 meses com 50% de entrada e R$ 2.286 mensais. Mas corra ofertas por tempo limitado. Chevrolet Absoluta, em Santos, Guarujá, Praia Grande, Caieiras e São Paulo.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Momento Velocidade, 5º ano do AutoGP chegando por aí, hein? 24 horas de Le Mans, Fórmula 1 no Canadá, teve Fórmula Indy no Oval à noite, horário de Brasília de domingo, lá em St. Louis, no Oval de Madison. Mas as 24 horas de Le Mans trouxeram grande satisfação aos amantes do automobilismo. Não só os ferraristas, porque são três vitórias consecutivas, 23, 24 e 25. Não é a primeira vez que a Ferrari vence Le Mans na categoria principal em anos consecutivos, 3 anos. E nos anos 60 a Ferrari dominou na primeira metade e agora a Ferrari venceu com o número 51 em 23, com o número 50 em 24, a F-Corse de fábrica e a AF Corse, que é a equipe que prepara os 3 carros, com o carro amarelo, venceu com o polonês Robert Kubica, como é a pronúncia na Polônia, com Phil Hanson, da Inglaterra, e Yifei Ye, da China. Primeira vitória de um polonês e de um chinês nas 24 horas de Le Mans, e a vitória da redenção daquele que cruzou inclusive a linha na hora da bandeirada, Robert Kubica, que em 2011 teve 42 fraturas pelo corpo e quase perdeu o braço direito num acidente gravíssimo num rally em Andorra, na Espanha. Ali acabou a carreira da F1 para a vitória, porque o Kubica ainda voltou para a Williams, ele voltou para a Fórmula 1 mesmo com o braço semi-paralisado. Um piloto fantástico e realmente de muita fé, de muita vontade, de muita resiliência. E essa vitória mostrou uma Ferrari novamente fortíssima. A Cadillac tentou, pela primeira vez seria uma vitória da GM em 102 anos de história da prova. Tentou a Porsche Penske, que teve um Penske aí punido pelo regulamento em relação ao peso mínimo. Brasileiros, enfim, o Drogovic correu, Pietro Fittipaldi, Felipe Nasser, mas não teve jeito. Mesmo a Porsche chegando em segundo, a fantástica vitória de Robert Kubica com esta Ferrari 499P, que já está na história do automobilismo mundial. Então, 24 horas de Le Mans, mais uma da Ferrari, hein? 12ª na história, correndo aí todas as provas aí, em termos de categoria principal, a Ferrari ganhou. Parabéns a esse piloto que eu sou fã e que infelizmente não pôde retornar à Fórmula 1 no nível que ele tem, que é o Robert Kubica. Muito bem, tivemos a Fórmula 1 no Canadá e teve polêmica. Bom, a corrida não foi grande coisa, é uma corrida chamada de Degradation Race, ou seja, uma corrida que se espera a degradação dos pneus. O C6, o super macio da Pirelli, só serviu para os treinos. Tinha grain no pneu duro durante a corrida. Teve problemas aí, a questão também do pneu médio. E quem se deu melhor foi o Russell. O Russell foi muito inteligente e o Russell ganhou a corrida para a Mercedes. Agora, nessa 10ª etapa, nós tivemos Norris, venceu Austrália e Mônaco, Piastri venceu China, Bahrein, Arábia Saudita, Miami e Espanha, Verstappen venceu Japão e Emília-Romanha e o Hamilton venceu a Sprint Race na China. Hamilton, que teve uma corrida ruim porque infelizmente atropelou uma marmota. Primeiro, o primeiro pobre da marmota, ele mesmo falou. Segundo, que abriu um rombo debaixo do carro dele e ele não conseguiu muita coisa, acabou ficando em 6º lugar com o Leclerc em 5º. A Ferrari não foi bem. Novamente, está sob pressão absoluta o Frederic Vasseur. Eu acho que tem que se pensar muito bem no caso da Ferrari, mas isso é uma conversa para o futuro. E acho que também a saída do Vasseur de nada adiantaria, articulada por parte da imprensa italiana, que vem descendo a lenha no chefe de equipe francês. Muito bem, temos aí no campeonato a liderança do Piastri com 198, o Norris 176, o Max Verstappen tem 155, o Russell 136, Leclerc 104, Hamilton 79. Aí os números do campeonato que são todos a favor da McLaren. Aí teve o acidente no final, um acidente terrível, lamentável, não pelo efeito aos pilotos, graças a Deus, mas porque o Norris errou. Se ele tinha um carro mais rápido, tinha que brigar mais limpamente. E assim que ele bateu, ele disse: eu errei, assumiu, né? Acabou com a corrida da McLaren, o Piastri chegou em 4º, o Kimi Antonelli brilhantemente em 3º,
E a polêmica ficou não por conta do acidente, mas por conta... Leandro, coloca aí na tela esta hora do safety car. O safety car entrou depois do acidente e o Russell acabou não sendo punido mesmo com o protesto da Red Bull. Vejam que aí segue o safety car, o Russell vai reclamar, vai levantar a mão, aí o safety car tá lento, ele freia com tudo e o Verstappen passa por ele. Olha lá. O Verstappen não ia ser punido, então me parece que ele quis pegar o Verstappen aí. Meus amigos, eu tenho aqui a decisão da FIA, que tem páginas e páginas. São 21 artigos que a FIA publicou inocentando o Russell dessa questão. Quando me parece que o Russell, veja aí, é texto para chuchu. Me parece que o George Russell fez aí um break test de lateral para ver se o Verstappen tomava aquele pontinho para ser suspenso. Ele não precisava ter freado. Me desculpem os mercedistas, me desculpem os torcedores, eu falo como jornalista. O regulamento é para ser cumprido. E o regulamento, ele foi cumprido mais ou menos, tá? A defesa foi gigante da Mercedes, mas tem um artigo específico que fala desse tipo de coisa, de direção errática, como eles chamam. Ele chegou muito em cima do safety car e ele fez uma freada quando ele não precisava ter feito. Bastava ele manter a velocidade. Então ele quis pegar o Verstappen e dizer, olha, ele me ultrapassou. E assim ele o fez, inclusive. Assim ele o fez. Os dois se detestam e continuam brigando. Bom, vamos aguardar o Grande Prêmio da Áustria, que aí o Verstappen vai ser liberado, vai acabar a pontuação dele mesmo. Ali ele não pode também perder mais nenhum ponto. E a Indy esteve em Madison, em St. Louis, e a vitória ficou com Kyle Kirkwood, o único que venceu até agora, além de Alex Palou. Foi a 8ª etapa da Indy no oval de Madison, e a liderança continua com o Alex Palou. Semana que vem eu retorno, falando muito mais da velocidade no AutoGP. Fique conosco e até lá. Tchau. Depois do intervalo tem Test Drive. Vamos acelerar a nova Ford Maverick Tremor. Até já. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moegas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Estamos de volta a bordo da nova Ford Maverick Tremor, a versão off-road. Estou aqui com o Léo, da Ford Caoa Santos. Léo, bem-vindo ao AutoGP. Desta vez, vamos mostrar como é que se comporta essa picape que tem um jeitão de SUV na cidade. Vamos dar um rolê, né, Léo? Perfeito. Mostramos como foi o Caoa Day, né? Um dia especial para apresentar a picape que foi reestilizada. Léo, essa motorização tem um belo torque, são 253 cavalos, né? Perfeito, é um motor 2.0 turbo, tá? Com 253 cavalos, então assim, para uma picape desse porte não é pouca coisa, né? É um carro que performa muito bem na cidade, na estrada, fazendo ultrapassagem, enfim, fora toda a tecnologia embarcada, né? É um carro muito completo. Carro com belo torque, um carro que ficou mais alto, essa versão são 22 centímetros, quase 23 centímetros mais alta, ainda mais com o perfil desses pneus, né, off-road. Perfeito, uma preparação total do carro pro off-road, os pneus que nem você comentou, né, com uma preparação mais bruta mesmo pro off-road, 23 centímetros em relação ao solo, fora o ângulo de entrada, 31 graus de entrada também, então é uma picape muito bruta, muito preparada pro terreno que você precisar, pro off-road que você quiser encarar, bem legal. A suspensão é uma suspensão diferente com relação às outras versões da Maverick. Perfeito. Foi recalibrada. É a mesma da F-150? Perfeitamente. É uma suspensão exclusiva da versão Tremor. Ela é feita para o carro, tá? Então, assim, por exemplo, a versão Black ou a versão híbrida, que são as outras duas versões da Maverick, não são iguais à da Tremor. A Tremor foi feita para ela. 8 marchas e uma novidade, o seletor aqui atrás, as borboletas que todo mundo estava querendo, né? Isso era unanimidade, né? Todo mundo implorava por isso. Precisa ter um carro esportivo como esse, com esse motor, né, com esse desempenho. Vamos falar dos modos de condução, que além do off-road também tem o modo reboque. Perfeitamente. Aqui na versão Tremor a gente tem 6 modos de condução. 6 modos de condução. Então o modo normal, o modo econômico, o modo esportivo, se você quer ainda mais resposta do carro, né, que ele tenha mais... tirar um pouco do delay do carro, né, uma resposta um pouco mais rápida, o modo de reboque. Fora o piloto automático off-road, que foi acrescentado só nessa versão, com a função de one pedal, que a gente chama, né? Muito comum nos carros esportivos. Com um pedal, você consegue fazer aceleração e frear com mais dinamismo, que a gente fala, né? Mais rápido. Então é uma função bem bacana que trouxeram no carro também. Vamos falar também do painel de instrumentos, que mudou o interior também, né? Mudou completamente. Painel de instrumentos agora todo digital, com 8 polegadas, tá? Painel da multimídia também todo digital, 13.2 polegadas, cresceu muito, e agora com emparelhamento sem fio, que todo mundo queria muito, que não tinha, e agora trouxeram, que fez uma diferença muito grande no carro. Todo o ar-condicionado dual zone, aquecimento, aliás, desembaçador dos retrovisores, tudo no painel, fora emparelhamento sem fio, e a câmera 360 que a gente também controla por aqui. Uma novidade está aqui em cima, teto solar. Agora todas as versões vêm, né? Todas as versões vêm. Isso é exclusivo e tem de série da nova Maverick. Voltando a falar no acabamento, o acabamento da Ford é top, né?
Temos aqui as costuras em laranja, detalhes em laranja, que são as cores, que é a cor, né, da versão Tremor, né? Perfeito. Fora as tecnologias que eles trouxeram, a parte, né, sobre suspensão, aumento de nível do solo, só da versão Tremor, trouxeram também o que você comentou, desses acabamentos em tons laranja, que é exclusivo da versão Tremor, para trazer mais exclusividade e para quem vê na rua fala, olha, tem um carro Tremor passando, uma Maverick, uma F-150 Tremor passando na rua. Então, para atrair mesmo, para a pessoa que estiver passando, visualizar que é um carro Tremor. São 3 metros de entre-eixos e o carro, ele não mudou entre o entre-eixos, mas ele está mais confortável atrás, por quê? Perfeito. Os bancos traseiros estão um pouco mais reclinados para trazer um pouco mais de conforto. Já tinha, mas um pouco mais para viagens mais longas, né? Então o banco está um pouco mais reclinado para justamente trazer esse conforto a mais para quem senta atrás. Falando agora dos itens de segurança, de assistência ao condutor, que a Maverick, a nova Maverick, e claro, a Tremor, ela ganhou vários itens de assistência, né? Perfeitamente. O que foi incluído de principal, né? O piloto automático adaptativo com start-stop, né? Aquele stop and go que a gente chama, ou seja, você põe a velocidade em 100 por hora, um exemplo, e ele vai conduzindo a velocidade conforme o veículo da frente. Se entra um veículo mais devagar, ele vai acompanhando, se precisar ele para sozinho também. Tem correção de faixa também, então ele te centraliza na faixa, se você estiver distraído, aconteceu alguma coisa, ele te puxa para a faixa de volta. Sensor de ponto cego nos retrovisores, tá passando um carro, uma moto no seu ponto cego, vai acionar para ti, tá? Acabou de acender aqui. Perfeito, então uma acessibilidade fantástica. Sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestre, ou seja, frontal e marcha ré, tá? Passa uma criança correndo na sua frente, um ciclista atravessando, ou um carro faz uma frenagem brusca, uma desatenção sua, o carro responde para ti. Então isso é fantástico, importante. Sem contar que temos 7 airbags. 7 airbags, um carro muito seguro acima de tudo. Fora a qualidade do som, que foi trazida igual a do nosso Bronco e da F-150, que a sigla B&O é uma marca registrada, importada, então a qualidade de som do carro é fantástica. Premium. Premium. A gente tem vários porta-objetos nas portas, aqui no meio, no console central, e temos o carregador por indução de celular, né? Perfeitamente, algo que também faz muita diferença, né? Hoje a gente quer sempre se livrar dos cabos, né? Tá tudo muito digital, então trazer para o carro aqui um carregador por indução faz também total diferença, bem bacana. O freio é eletrônico. Freio de mão eletrônico, perfeito. O seletor de marchas aqui é uma manopla que a gente chama, né? Traz também o auto-hold, né? Para quem não sabe, o auto-hold ele segura o carro na inclinação, ou seja, a gente está numa subida, numa descida ou até aqui, que nem a gente está parado, se soltar o pé, o carro vai andar um pouquinho. Então com o auto-hold o carro fica fixo. Eu posso tirar o pé do Pode freio. tirar o pé, e é como se o freio de mão tivesse puxado. Na verdade não tá. Então encostou o pé no acelerador e ele sai sozinho. Você quer conhecer um pouco mais esta picape Premium 4x4, agora off-road, a nova Ford Maverick Tremor? Léo dá dica. Rua Brás Cubas, 353, Vila Matias, aqui em Santos. Vem conhecer a gente. E aproveite e faça um test drive. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado, Léo. Obrigado a vocês. O AutoGP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 44 anos ao seu lado.